E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, estamos aqui novamente com a permissão de Jesus, a fim de continuarmos a leitura do livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz e na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 12, que trata do umbral. Nós, no programa passado, conversamos sobre essa influência que existe, não é? Uma influência de mão dupla, que tanto os encarnados nos influenciam, quanto nós os influenciamos. Há uma permuta de ideias de acordo com a lei de sintonia que existe, né? A lei de afinidade. O Marco comentou sobre as formas pensamentos, o que elas são. Nós falamos da questão dessa construção mental que é matéria, porque o nosso pensamento é matéria, numa outra densidade, mas é matéria, e que lembramos algumas vezes no programa passado que Jesus disse que nós poderíamos errar também pelo pensamento, não é? O pensamento, então, ele é o fluido cósmico manipulado pelo nosso espírito, não é? A gente comentou que é como se fosse uma argila mesmo, em que o escultor faz lá a sua escultura. Nós, com o nosso pensamento, podemos criar ou destruir. Isso é certo, vai depender da intenção de cada um de nós. Nós estamos lendo o parágrafo 16, mais ou menos no meio, não é? Nós já lemos o começo do parágrafo, agora nós vamos continuar com as explicações do Lísias. E começa assim, vamos começar a leitura nessa parte. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda a alma é um imã poderoso, né? O imã, o que ele faz? Ele atrai. Uhum. Então, todos nós atraímos aqueles que se afinizam conosco, sejam eles espíritos inferiores ou superiores, não é? E a gente tem visto com a doutrina espírita que o rótulo não diz nada de ninguém, não é? Não é pelo fato de nós nos dizermos espíritas, cristãos, que a gente atrai para a gente os bons espíritos. Não é pelo fato de nós nos dissermos católicos ou budistas ou evangélicos ou judeus que atraímos os bons espíritos. O que verdadeiramente atrai os espíritos bons para as nossas companhias, os nossos anjos guardiães, os espíritos protetores, é a nossa conduta. É aquilo que pensamos e sentimos. Então, se a gente quer atrair os bons, o nosso comportamento, não é? Os nossos pensamentos, eles têm que melhorar. Nós temos que nos esforçar. Por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Por quê? Como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se a gente tiver esse pensamento, esse sentimento, quem vai nos acompanhar todos os dias, se a gente tiver essa prática, quem vai nos acompanhar são sempre os espíritos bons, os espíritos elevados, porque a gente já está no caminho, no esforço de praticar
essa virtude. Mas se o nosso dia a dia, os nossos pensamentos são de vingança, de violência, são pensamentos de maledicência, então as nossas companhias vão ser aqueles que também são violentos, que são maledicentes, que são viciosos, não é? E abrindo um parênteses aqui, a gente tem que começar a compreender que o vício material ele é muito complicado, mas o vício moral é extremamente danoso. E entendendo-se por vício moral, a desonestidade, né, o orgulho excessivo, o egoísmo fora de medida, a maledicência, a cólera, não é? Aquele mau humor constante, esses vícios são perigosíssimos. Mas se a gente os cultiva, como diz Lísias para o André Luiz, nós somos um imã. E a gente vai atrair pessoas que pensam como nós. Podemos até não gostar, muitas vezes nós falamos assim, mas que companhia horrível essa que fulano tem ou ciclano, que ruim deve ser estar constantemente com uma pessoa assim. Muitas vezes nós fazemos essa crítica, mas falta-nos inúmeras vezes, em ocasiões, de analisarmos o nosso comportamento no nosso pensamento, que é que nós viemos falando mais constantemente desde o último programa, que é o que o Lísias está colocando aqui para o André Luiz, formas, pensamento, mas muitas vezes não raciocinamos, não analisamos o nosso comportamento mental, o que nós pensamos, e principalmente naquela hora vazia, lembra que nós colocamos, aquela que nós já terminamos de trabalhar, de tudo, estamos descansando, o que vem na nossa mente, que é o que nós citamos no programa passado, que Kardec coloca na Revista Espírita de 1868, em que ele coloca da forma de um homem que estava com a intenção de matar alguém, bastou ele pensar, isso se formou. Então esse imã que se formou, o pensamento em cima daquilo, teve forma, né? Criou forma. Então, o que o Lísias está dizendo aqui, que a Teresa está comentando, que toda alma é um imã poderoso, porque atrai, né? E ele diz que o pensamento, é pelo pensamento que nós nos encontramos no umbral os companheiros que afinam conosco, né? Essa questão da afinidade no imã. E é o que Kardec coloca na questão 278 do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Ele diz que sim e não. O que ele quer dizer? Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, né? Na questão da afinidade do imã. Na resposta, os espíritos dizem assim: os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, mas os maus pelo de fazer o mal, né? Então, nessa questão, é muito por isso a questão da vigilância constante, que nós colocamos no último programa também, porque o Espiritismo vem nos dizer da responsabilidade que nós temos com aquilo que nós pensamos, né? Que nós emitimos, porque sabemos agora que no pensamento nós emitimos imagens e ondas de força, que além de criar essas imagens, tomarem forma e expressarem para toda aquela multidão de testemunhas ao nosso redor, que o apóstolo Paulo cita, eles estão vendo, os espíritos bons estão vendo e os maliciosos também, os maus também. Então a nossa responsabilidade aumenta muito com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, né? Jesus, em Mateus 15, ele tocou de alguma forma sobre essa questão do que a gente pensa e o que a gente sente, porque os doutores da lei chegaram para Jesus e falaram assim: por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Olha a resposta que Jesus dá para eles. Primeiro chamou ele de hipócritas e disse assim, e chamando a si a multidão depois, ele esclareceu:
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que nos tornam pessoas de má vida, vamos dizer assim, né? Que nos desequilibram. É o nosso pensamento e o nosso sentimento é que diz quem nós somos, e não os nossos títulos, não os nossos rótulos, não a nossa aparência. Então, porque o que os doutores da lei estavam dizendo? Eles não seguem a tradição de Moisés, né? Não lavam a mão para se purificar, mas não é a água que vai purificar ninguém. O que vai purificar espiritualmente falando uma pessoa é o pensamento dela no bem, é o sentimento dela no bem, e são os atos delas no bem. Então, Jesus, de uma maneira velada, né, que ele não podia abrir, assim, falar para homens daquela época, da mesma maneira que Jesus pôde falar para nós agora através do Espiritismo de uma maneira mais clara. Mas ele já dizia isso, que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E o que sai da gente? A gente, né, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E os braços agem do que o coração está cheio. E o coração, na realidade, é o que a gente sente, mas para a gente fazer qualquer coisa, primeiro, como o Marco colocou, a gente tem que pensar. Então, o que o Lísias está dizendo para o André Luiz também se refere à questão do pensamento, que é o pensamento e o sentimento de cada um que atrai os semelhantes, não é? Vamos colocar uma situação aqui do pensamento muito interessante também. Lembra aquelas... todo mundo já viu, claro, aquelas pinturas de santos que vêm da igreja, em que os santos são em volta da sua cabeça, pintado aquela... Uma auréola, né? De luz, né? E no livro Mecanismos da Mediunidade, nós já lemos aqui sobre o pensamento dele, muito interessante, no seu capítulo 6, capítulo 4, Matéria Mental, ele fala assim, olha, o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais. Esse halo vital aura é aquilo, a pintura dos santos, né? Alguém deve ter visto alguma coisa lá no passado, começou a pintar e se copiou para dizer a santidade. Mas aquele halo vital... Algum médium, né? Algum pintor médium. O halo vital da santidade, tudo bem. Mas nos inferiores como nós também tem o halo vital, que é o que o André Luiz está explicando aqui nesse livro. Ele é tecido, vou repetir, de correntes sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, né? Então, os pensamentos nossos próprios habituais, é muito importante, aquilo que habitualmente nós costumamos pensar no dia a dia, é aquela questão do autoconhecimento, né? O conhece a ti mesmo, que é a importância. Nós fazemos uma autoanálise daquilo que nós estamos pensando, conforme o Lísias fala aqui, que há uma extensa humanidade invisível que segue a humanidade visível nossa. Por onde? Pelo pensamento, que é o que ele está citando. Então, daí a importância dessa vigilância nossa, eu estou falando por mim em primeiro lugar, claro, daquilo que nós pensamos no dia a dia, o que nós estamos alimentando, porque além da responsabilidade nossa, conosco mesmo, né? Na nossa encarnação, nós temos a responsabilidade também, conforme os espíritos estão explicando, do que nós estamos alimentando. Porque na medida da intensidade, conforme os espíritos explicam aqui, a intensidade que eu dou naquele pensamento que eu estou fazendo, no caso para o mal, se aquilo acontecer realmente, eu sou responsável também. Eu mesmo não tendo feito fisicamente. Porque eu sou responsável responsável pela intenção daquilo que eu quis fazer. Tudo é a intenção. Kardec, eu não sei aonde, depois a gente vai procurar para trazer para vocês, ele fala que o perispírito ele tem cor, tem peso, tem cheiro, porque é justamente isso, porque são os nossos, que isso que o Marco acabou de colocar, porque os nossos pensamentos, eles impregnam o nosso
o nosso perispírito. Então, por isso, e os nossos sentimentos. Por isso que no livro dos médiuns, Kardec vai colocar que o nosso perispírito, ele tem peso, tem cor, tem cheiro, porque está tudo ali, não é, impresso, vamos dizer assim. E os espíritos inferiores, eles têm esse acesso. E os superiores, lógico, têm, mas os inferiores afins também têm. Eu lembro aqui de um comercial muito antigo, tinha um menininho de olho vendado, que ele passava o dedo e provava o presunto. Esse não é sadia, esse não é sadia. Ele conseguia captar pelo paladar, assim, só com o dedinho. Ele colocava na língua e ele conseguia. É isso que os espíritos fazem. Eles chegam perto, passam o dedinho assim no nosso perispírito e esse aqui é dos nossos, e esse aqui não é. Tereza, né? No livro A Gênese, deixa eu ler aqui, no capítulo 14, o Kardec fala dos fluidos, na Gênese, do capítulo 14, no item número 9, a natureza do envoltório fluídico, que é o perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Né? Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro. Então, a natureza daquilo, a aparência, está ligada à questão moral do espírito. Né? E aí, nós temos o exemplo também, lembrando, do Divaldo Pereira Franco. Alguns programas atrás nós citamos, em que ele estava assim, se iniciando no espiritismo, conforme ele relata, com as palestras mais antigas, e aparece para ele o espírito do Jesus Gonçalves, e o seu perispírito com algumas marcas, né? Manchas, né? Manchadas, em torno do seu corpo espiritual. E o Divaldo fala assim: meu Deus, eu orando tanto, me aparece um espírito obsessor, porque o Divaldo vê as manchas do perispírito. Só que aí, quando o Divaldo fala aquilo, as manchas começaram a brilhar no perispírito desse espírito, chamado Jesus Gonçalves. E ele fala para o Divaldo: não, Divaldo, eu não sou obsessor. Não, aí o Divaldo fala: agora estão brilhando, é um santo. Não, Divaldo, eu não sou nem santo nem obsessor, eu sou teu irmão. Não é? Então, na questão do perispírito, ele brilha, e eu estou aqui para pedir para você fazer o trabalho de visitar os nossos irmãos rancenianos e tal. Então tem todo um diálogo. Mas naquilo que nós estamos colocando aqui do perispírito, né, ele tem a forma, tem cor, ele brilha na medida daquilo do comportamento do espírito. Porque quando desencarnarmos, esse escafandro, que é o nosso corpo, que ele podemos dizer um escafandro, porque ele meio que tampa aquilo na realidade que nós somos, e nós somos um verniz social que nós temos, não vai ter quando desencarnar, vai ser a nossa realidade. Por isso a questão de peso, cor, cheiro, brilha, não brilha, luz. Um bom exemplo disso que nós temos também é o irmão Jacó do livro Voltei. Trabalhador do bem, infatigável, um grande trabalhador, foi recebido pelo Dr. Bezerra e outros confrades, mas o perispírito não brilhou. Ele ficou decepcionado. Então, na questão, brilhou pelo modo que ele era de fazer as coisas. Mas aí é uma particularidade lá do livro. Então, não brilhou. Então, o perispírito, ele realmente realça aquilo que nós somos. Como nós estamos falando do pensamento, o pensamento, ele já faz isso enquanto nós estamos encarnados. Ele realça para todo mundo aquilo que nós ainda somos, porque nós somos aquilo que nós realmente pensamos. Desculpa, deixa eu corrigir. Nós exalamos aquilo que ainda nós pensamos. Na realidade, os espíritos estão vendo, porque na realidade nós somos aquilo que nós sentimos. E o pensamento revela o sentimento. E o pensamento, exatamente, o pensamento revela esse sentimento. Por quê? Nós pensamos que somos uma coisa, mas na realidade nós somos muito outra. O grande exemplo no Evangelho disso aí que nós estamos falando é o apóstolo Pedro.
eu vou dizendo para Jesus, vou morrer pelo Senhor Jesus. Na noite seguinte ele negou 3 vezes, que ele não se conhecia. Então ele pensava que era uma coisa, mas era outra. Somos nós, né? Somos nós ainda, né? Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. E aí o Lísias continua. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Eu até no programa anterior eu falei da música carnavalesca, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. É um engano. Você falou da moça que estava na televisão engano. Também no filme. Sim. Isso, mas eu falei essa humanidade invisível nos acompanha o tempo todo. E Paulo fala sobre isso na carta aos Hebreus, capítulo 12. Uma nuvem de testemunha nos acompanha, que eram aqueles que testemunharam verdadeiramente o amor ao Deus único. Porque ele no capítulo... Porque para entender o 12, você tem que ler o 11, da carta aos Hebreus. Então, você vai ver que ele diz que aqueles que testemunharam a fidelidade ao amor de Deus, ao Deus único, eram aqueles que acompanham, claro, do mundo espiritual, os bons espíritos, torcem por nós o tempo todo, graças a Deus. Graças a Deus. Tem aqueles que querem, infelizmente, nos prejudicar, esquecendo-se que se prejudicam primeiro, e tem muitos outros, com certeza, a maioria, que querem nos ajudar, mas a nossa rebeldia, às vezes, ela é imensa. Então, atrás do trio elétrico vai os encarnados e os desencarnados que gostam. Você citou na nossa última conversa do estudo sobre aquela companheira que estava vendo um filme de terror e ela tem mediunidade de tarefa, realmente ostensiva. E ela vai beber um copo d'água, quando ela retorna, ela vê sentada no sofá, não é isso? Na sala. Um grupo assistindo um aspecto um grupo de espírito de um aspecto não muito agradável. Assistindo junto. Será que estavam comendo pipoca? Pois é, e isso vale também, gente, para novela, tá? Porque não é, a Tereza está rindo, porque às vezes ali tudo é uma encenação, é um drama, não é real, mas às vezes nós colocamos uma realidade naquilo que aquilo não tem, e aí o que nós emitimos de pensamento ali é complicado muitas vezes para nós, né? E aí na emissão do pensamento, aquele espírito que nos quer às vezes prejudicar de alguma maneira, e os tem, e sempre ainda os terão, né? Porque quiseram fazer isso com Jesus, imagina conosco. E aí eles vão ver aquela forma de pensamento e vão se aproveitar daquilo ali. Ele está com esse sentimento de raiva, de ódio, mesmo que seja por um personagem lá que não é real, é uma novela, né? É um filme, não é real, eu vou me aproveitar disso. Eu vou me aproveitar e eu vou aproveitar esse momento dele de raiva, de ódio, de alguma coisa, né, de intriga, que ele esteja ali vendo, que traz para ele o que a novela, o filme está trazendo, eu vou me aproveitar disso. Pronto, é invigilância nossa. Então, não é que a gente não vai ver filme e novela, mas que a gente sempre vigie isso, né? Saiba, tenha conhecimento disso, porque esse conhecimento vai te fazer mudar de comportamento. Tem uma história que o Chico conta, rapidinho, né? Que quando ele foi visitar um presídio, perguntaram para ele sobre essa população invisível que nos acompanha. Quantos obsessores você viu aí dentro, Chico? Ele falou, aqui dentro eu só vi espírito de pai e mãe chorando. Os obsessores, eles já conseguiram o que queriam, colocar os desafetos dentro da prisão. Falando sobre essa população invisível que nos acompanha, né? Lembrei dessa fala do Chico Xavier. Então, nos presídios, lá dentro, há muitos que estão lá acompanhando aqueles presidiários, são pais, mães, avós, amigos desencarnados que gostam dele, porque os obsessores mesmo não estão lá dentro, porque já conseguiram o que queriam, colocar na prisão. Vamos nos despedindo, agradecendo a todos pela companhia, pela paciência, pedindo a Jesus que nos ajude a combater os próprios pensamentos e sentimentos ruins. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.